A Prefeitura decidiu antecipar o fim do aterro de Gramacho. A gente vai trazer já os detalhes dessa história para você. Hoje, na nossa segunda reportagem da série sobre o lixo, você vai ver como estão as coisas lá em Gramacho hoje e a situação dos catadores por lá. Gente que trabalha há mais de 30 anos, coletando por dia cerca de 200 toneladas de lixo reciclável. E você vai ver que os novos aterros que estão sendo aí construídos para levar o lixo, para muitos especialistas, não são a solução para o problema. Vamos ver na reportagem da Tatiana Nascimento. São as dificuldades que levam as pessoas até os lixões. Anos a fio trabalhando no meio da sujeira, com risco de doenças, debaixo de sol e chuva. A rotina cruel dos catadores de Jardim Gramacho virou o documentário Lixo Extraordinário, que chegou a disputar o Oscar na categoria no ano passado. Mostra a vida de gente como Roberta, que enfrentou o lixão durante 15 anos. Tinha 2 filhos e precisava trabalhar. Então eu encontrei, meu irmão tinha sumido durante uma semana e aí ele chegou em casa com muito dinheiro. E eu e minha mãe perguntamos, onde você arrumou isso? Ele falou assim, na rampa, no lixo. Então você vai me levar para me trabalhar junto com você. Quando eu cheguei, me assustei. E eu me perguntava por que eu estava fazendo ali. Eu aprendi muito. Eu aprendi que o ser humano não é o que pensa que é, né? Pode ser mais. Pode ser mais. Tem que ser mais. A data para o fim do aterro de Gramacho está próxima. E o que farão os catadores? Não adianta você fechar o aterro primeiro para depois discutir. Você tem que discutir o processo antes do último carro entrar dentro de Gramacho, para que isso realmente venha minimizar. Tião é presidente da Associação dos Catadores de Gramacho e um dos responsáveis pelas negociações que tentam reduzir as incertezas sobre o futuro de 1.800 pessoas. Um conselho gestor formado na maioria por catadores e com representantes do Ministério Público, dos governos federal e estadual, já aprovou a criação de um fundo financiado pela Caixa Econômica Federal para o consórcio que administra o aterro. Será uma espécie de compensação por um trabalho que o poder público deixou de fazer. De forma absolutamente insalubre, né, esses catadores com o seu trabalho, né, dia e noite, que fizeram com que esse aterro durasse tanto tempo. Mais de 30 anos. E do aterro, os catadores retiravam 200 toneladas de lixo reciclável por dia. Quase um prédio de 6 andares. Esse fundo vai servir para atender os anseios dos catadores. Seja, por exemplo, o catador que queira construir a sua casa, o catador que queira estar no mercado formal de trabalho, mas para isso ele precisa de uma bolsa mensal. A mudança para Ivanildo já começou. A esperança está nessa máquina de fabricar tijolos. O catador ele é um polivalente, sabe? Ele enfrenta sol, chuva, enfim, e tira seu sustento tranquilo, sabe? É só uma troca. Sai de um mercado e vai para outro. As milhares de toneladas de lixo que iam para Gramacho agora têm novos endereços. 8.500 toneladas de lixo da cidade do Rio vão para a Central de Tratamento de Resíduos de Seropédica. O restante, de outros municípios, vai para a Central de Nova Iguaçu e para a que ainda vai ser inaugurada, em Paracambi. A alternativa dos governos para destinar o nosso lixo. A proposta inicial, no caso do Rio, era um terreno em Paciência, na Zona Oeste, que foi vetado pelo Ministério Público. O aterro de Seropédica garante tecnologia de ponta. Embaixo de todo esse lixo compactado, há várias camadas de proteção. A primeira é de argila, para segurar objetos cortantes. Depois vem uma manta de polietileno, essa faixa preta mais estreita. Eu tenho uma aqui na minha mão, olha só, bem dura. Aí tem mais uma faixa de argila e areia com sensores e drenos, de novo a manta e, por fim, 1 metro de argila. Embaixo de tudo isso, uma camada de solo e de drenagem, com tubos e pedras. Por que tanta proteção? É que embaixo de parte do aterro há um grande reservatório natural de água, o aquífero Piranema. A Universidade Federal Rural de Seropédica tenta, na Justiça, impedir o funcionamento do aterro.
O novo vizinho é visto como ameaça às pesquisas, porque começou a operar sem um estudo de impacto ambiental. O professor, que tem doutorado em planejamento ambiental, não considera o aterro o melhor destino para o lixo. As tecnologias mais utilizadas atualmente no mundo, que já estão em pronto uso, por exemplo, tecnologias de incineração de lixo, né, onde você reduz para cerca de 10% do volume o lixo a partir da incineração. E ainda tem a vantagem de poder gerar energia elétrica. No Brasil não há nenhum incinerador de porte que converta o lixo em energia. Por quê? Porque o lixão custa R$ 5,00 para o prefeito, um aterro sanitário, a tonelada de lixo, custa R$ 50 ou R$ 60 e a incineração hoje custa R$ 130 a tonelada. O aterro de Seropédica ganha da Conlurb R$ 38 por tonelada de lixo. Para receber todo o lixo do rio, serão R$ 10.300.000 por mês. O contrato é por 15 anos, tempo estimado de vida útil do aterro que recebe o lixo sem reciclagem. O gás metano gerado do lixo será usado para a produção de energia e para a comercialização para gás veicular e de cozinha. Mas, de acordo com especialistas, ainda não é o ideal. Jogar simplesmente o lixo de uma cidade em aterro sanitário não vai resolver o problema do lixo no estado do Rio de Janeiro. Existe uma lei que obriga as prefeituras a fazer coleta seletiva, reciclagem de resíduos da construção civil, e aí você conseguir ter uma política de redução de lixo, aí sim você construir centrais de tratamento de resíduos onde tem um aterro sanitário, junto com usina de triagem, estação de compostagem, biodigestores, e aí você consegue aumentar a vida útil do aterro sanitário e jogar um lixo mais inerte nesse aterro. O lixo reciclável vai continuar sendo fonte de renda, mas de maneira bem mais agradável. Quem durante anos sobreviveu do lixo, agora busca alternativas reaproveitando o material reciclado, mas dessa vez sem enfrentar sujeira nem mau cheiro. 10 ex-catadores montaram uma pequena fábrica, produzem vassouras de garrafas PET. 50 por dia, e olha que a fábrica tem menos de 6 meses. Cristiano sustenta a família desde os 17 anos com o que catava no lixão. É um trabalho honesto. O fone de ouvido sinaliza o único incômodo da atual profissão. Eu não ouvi o que elas falam, que só vi falando mal de homem, né? Fácil, para quem já enfrentou tanto lixo. Voltar a catar lixo é voltar para trás. Eu não quero andar para trás, quem anda para trás não dá certo, não. Quero andar para frente. Agora não é mais catar, é varrer o lixo. Agora é varrer. Me diz onde você vai que eu vou varrendo. Boa sorte para eles, né? E olha, hoje de manhã o prefeito Eduardo Paes conversou com o repórter Tiago Eltes e falou que vai antecipar o fim do aterro de Gramacho. O Tiago estaria ao vivo lá em Gramacho com as informações para a gente. Quando é, Tiago, que as operações vão ser encerradas aí? Oi, Ana Paula. Bem, a história do aterro de Gramacho está perto do fim, ou pelo menos a história do recebimento de lixo aqui nesse local. Esse ponto onde nós estamos agora, por exemplo, é o único que ainda está recebendo lixo aqui em Gramacho. Gramacho já foi o maior lixão da América Latina em volume. Hoje, esse espaço está bem reduzido. Só 10% do lixo do Rio de Janeiro é trazido para cá. O resto já está sendo levado para a Seropédica. E Caxias e São João de Meriti ainda trazem também seus dejetos para cá. Com essa redução, diminuiu também bastante o número de catadores que vocês estão vendo aí trabalhando nessa área. Já foram até 1.800 cadastrados. Hoje são aproximadamente 500. Esse fechamento gradativo de Gramacho começou em abril do ano passado, estava programado para terminar em dezembro do ano passado, mas houve um atraso. A nova data era junho desse ano. Mas hoje o prefeito Eduardo Paes disse que fecha Gramacho ainda esse mês. Ele também disse que vai custar mais para o Rio de Janeiro dar um destino adequado ao seu lixo, mas que essa era uma dívida que o governo tinha com a cidade. Acompanhe o que mais o prefeito Eduardo Paes falou sobre esse assunto. A Prefeitura do Rio comete um maior crime ambiental, né, da Baía de Guanabara com aquele lixão de Gramacho, há muitos anos lá, né, e já com atraso a gente veio dar a solução para esse problema. E acho que o momento adequado, final de abril, né, às vésperas, que nós mais uma vez recebemos uma conferência da ONU sobre meio ambiente. O custo de poluir era 100 milhões de reais mais barato do que o custo de cuidar de maneira adequada do meio ambiente. Mas é um custo que vale a pena a cidade pagar.
Edmilson Ávila, essa antecipação aí do fim da operação em Gramacho traz, por outro lado, uma urgência ainda maior de se resolver o problema dos catadores. O que já está definido na situação dessas centenas de pessoas que trabalham por lá? Olha, o que vai acontecer daqui para frente? Nós estamos longe da solução ideal, mas o que vem pela frente? A Prefeitura vai botar aí 6 centros de triagem. Nós temos apenas 2 até hoje, Ana. O que é isso? Então, nesse centro de triagem, você tem esteiras. O catador deixa de ser um catador de lixo, ele vai ser um separador de lixo. Quer dizer, ele não fica, como a gente vê nessas imagens, lá no meio dessa quantidade de sujeira. Exatamente, o lixo isso passa acaba. em esteiras e os catadores vão lá e separam o que pode ser reciclado. Exatamente, tira ali o plástico, o papel. Então, é isso que vai mudar, mas isso é só para 2014 ainda, isso é muito lento e vai aumentar aí a reciclagem que nós temos hoje de 1% da Conlurb para 5%. Que é um mais valor 3% dos catadores, mísero, né? chega a 8% aí do lixo reciclável no Rio de Janeiro. Agora, esse centro de triagem, então, só para 2014, Edmilson? Para 2014 até a Copa do Mundo. Situação indefinida, portanto, ainda para esses centenas de catadores por lá, né, Edmilson? Vamos voltar a conversar com o Tiago Eltz agora, porque a reportagem de amanhã da nossa série sobre o lixo é dele. Tiago, o que você nos mostra amanhã aqui no RJ? Ana Paula, nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre a reciclagem do lixo. E aqui o pessoal, os catadores que trabalham aqui, vieram conversar com a gente. Eles ainda têm muita dúvida sobre o que vai acontecer com eles quando fechar Gramacho. Nós vamos mostrar amanhã que a reciclagem no Rio de Janeiro ainda é muito pequena. Os catadores são os maiores responsáveis por essas ações. A Conlurb, veja só, coleta só 0,26% do lixo potencialmente reciclável. Amanhã nós vamos tentar explicar por que desse índice tão baixo e também mostrar quais as iniciativas, os projetos para melhorar esses índices nos próximos anos. Ana Paula. Tá certo, tudo isso amanhã, então, na reportagem de Tiago. Obrigada, Tiago Eltz.